Ipsômetro a laser, rangefinder, teste de campo, review, minhas experiências aqui com ele na prática. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, vou agora aqui fazer um teste da usabilidade aqui do aparelho Ipsômetro a laser, rangefinder, e também vou aproveitar e vou comparar com os resultados desse Ipsômetro Regloff. E também trouxe aqui a trena para, à medida que a gente for fazendo os testes, eu vou também derrubar as árvores e comparar com a medida que der na trena, que é a medida real da árvore, né? Então, com isso, a ideia é fazer aqui um vídeo mostrando como que funciona o aparelho, né? Como que ele é na prática, né? A usabilidade e tudo mais. Fazer essa apuração dos resultados e comparação, tá? Para a gente ter isso tudo certinho, para vocês entenderem bem como que funciona não só o aparelho, mas como que se utiliza ele na prática, e comparar aí com a testemunha, que é os valores verdadeiros e reais, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, olha só, para começar eu vou fazer um teste já com essa árvore que está aqui, ó, que vocês estão vendo, que está cheia de folha aí, né? A gente está aqui num plantio de teca, mas a gente já vai derrubar essa árvore aí, que é uma árvore que não deveria estar aqui no plantio, então a gente já vai derrubar, já fazer um teste com essa árvore, tá bom? Então, primeiramente, olha só, eu vou até mostrar aqui para vocês. O aparelho ele tem esse botão aqui de liga e desliga, que ele é o botão que a gente utiliza para fazer a medição de altura. Esse que está com a letra M aí que vocês estão vendo é um botão para mudar os modos, as diferentes funções do aparelho, tá? Eu não vou usar esse botão, eu vou usar esse botão de liga e desliga aqui para fazer a medição de altura, tá? Então, olha só, aqui o aparelho, ele tem nesse único botão aqui de liga e desliga, ele funciona aqui como que num sistema de clique curto, clique longo, tá? Então, primeiro eu dou um clique curto para ligar o aparelho, aí ele já mostra ali algumas funções, alguns números e dados disponíveis na tela. Então ele funciona aqui assim, ó, eu liguei ele, clique curto, ligou. Aí eu dou um clique longo de aproximadamente uns 2 segundos, já avisando o pé da árvore. Quando eu solto, ele me mostra qual que é a distância que eu tô em linha reta até esse ponto, tá? Aqui ele mostrou uma distância de 9,9 metros, tá? E aí, um segundo passo, aí olha, ele desligou. Então comecei, liguei, clique curto, soltei, ele mostrou aqui a distância até esse ponto. E aí um segundo passo é eu fazer a visada até a altura total do objeto que eu quero observar, que no caso é a árvore, tá? E aí quando eu faço essa visada e dou um outro clique longo, aí ele já me informa aqui no aparelho a altura total, que nesse caso ele me mostrou aqui na tela, que deu 10,4 metros, tá bom? Então, ó, novamente, ele tá, quando eu fico um tempinho sem mexer com ele, ele já desliga, né? Então, novamente, eu dou um clique curto para ligar, aí clique longo no pé da árvore, soltei, ele me mostrou a distância, aí novamente eu olho na altura total, clique longo, soltei, aí ele me mostrou a altura total. Esse é simplesmente o passo a passo desse aparelho, com esse primeiro clique curto para ligar, aí um clique longo visando o pé da árvore, né? Ele me mostra a distância. E aí, novamente, um outro clique longo na altura total, e ele também me informa a altura, tá bom? Aí agora, nesse aparelhinho aqui, nesse Regloff, nele ele não calcula a distância, então eu preciso inserir a distância aqui nele, tá? Então deixa eu regular aqui a distância nele, para fazer a medição de altura com ele agora. Aí com esse aparelhinho aqui deu 11,5, tá bom? Então, quanto que eu falei de altura que deu com o primeiro? Deu 10 e... Agora, né? Recapitulando aqui, tá? Com essa primeira árvore aqui, a medição de altura com o aparelho a laser rangefinder deu 10,2. Com o Regloff deu 11,4. E aí a gente vai fazer a aferição agora com a trena, tá? Então vamos derrubar a árvore e vamos lá.
Aí já derrubou uma árvore, agora a gente vai fazer a medição da altura real com a trena. Vamos lá. Quanto que deu aí? 11,44. 11,44 m, vamos anotar. Aí agora a gente vai fazer o teste com a próxima árvore. A gente vai repetir esses testes para depois eu vou fazer um processamento estatístico. Ó, tô até dando um zoom aqui. A árvore que a gente vai derrubar é essa que tá com essa marcaçãozinha de azul nela, tá? Então essa aí que vocês estão vendo, né? Vou fazer o teste nela aqui e aí vou repetir esses testes, tá? Fazer a medição com o aparelho rangefinder, com o ipsômetro Hagelhoff e com a trena para comparar depois. Eu vou fazer uma análise de variância estatística para ver como é que vão estar os dados. Ó, pessoal, já tenho aqui a prancheta com anotações, né? A gente já derrubou várias árvores. Em cada uma dessas árvores, antes de derrubar, eu fiz a medição de altura com o ipsômetro a laser. Também já aproveitei e fiz aqui a medição com o Hagelhoff, né? E a gente também, depois das árvores derrubadas, a gente aferiu a medida da altura real com a trena, né? Então já deu para ter aqui uma questão na questão da usabilidade, né, de usar o aparelho em campo e tudo mais. A gente já é acostumado aqui com o Hagelhoff, que é muito bom, prático. Vocês estão vendo que ele é pequenininho, fácil de carregar. Esse aparelho, esse ipsômetro a laser, ele também, apesar de ser um pouco maior, mas ele tem aqui essa bolsinha de carregar na cintura. Então é tranquilo, ele não é pesado nem nada, né? E aí, algumas vantagens desse a laser em relação ao menor, né? O que eu observei aqui é que, por exemplo, como ele já faz a medida da distância até a árvore, né? A gente não precisa fazer essa medição de forma prévia, né? Já com esse aparelho aqui, no caso, a gente se baseia pelo espaçamento para saber aonde está a distância. E aí, nesse aparelho, a gente faz a regulagem da distância no aparelho antes de medir a altura. Já a laser, como ele tem o laser, ele já faz essa medição aí já de forma automática, né? Uma coisa que, por exemplo, esse aparelho, né, o ipsômetro Hagelhoff, que eu observei que ele tem uma vantagem em relação ao laser, é que esse aparelho, como ele é a laser, na hora de você visualizar o pé da árvore e também a altura total, vê se não está o dedo aí na frente da câmera. Na hora de você visualizar tanto a base da árvore como a visualização da altura total, como esse aparelho é a laser, então você não pode ter nenhum obstáculo visual entre a sua visão e aquilo que você está observando, né? Se eu, por exemplo, se eu for mirar no pé da árvore, se tiver alguma planta, algum mato, alguma coisa na frente, o laser ele capta esse objeto que está na frente. Então você, tanto para visualizar a base da árvore quanto a altura total, você tem que ter você tem que chegar num local onde você não pode ter nenhum obstáculo visual, né? Já esse aparelho aqui não, ele se baseia naquilo que você está enxergando com seus olhos, mas ele não tem laser, então dentro dele tem um visualizador que você enxerga ali os dados, tá bom? Mas, fora isso, ele é muito bom, né? Aqui acho que vocês podem observar, que eu vou dar uma mostrada aí. Vocês podem ver aí que não tem muito mato competição. Nesse período do ano as árvores estão sem as folhas, então é fácil de ver tanto a base quanto a altura total, a copa das árvores, enfim, tá bom?
Então, até aqui esse aparelho tem se mostrado muito bom, né? Porque ele já tem todas essas funções aí, como eu expliquei para vocês anteriormente. Ele é muito bom, prático de usar, enfim, tá? Uma outra observação também é que esse aparelhinho aqui, ele está envolto aqui com uma fita, né? Então não vai dar para abrir, mas ele funciona a pilha e é uma pilha dessas comuns, pilha AA, né? Você encontra em qualquer supermercado, qualquer lugar, fácil de encontrar. Já esse aparelho aqui, esse ipsômetro a laser, vou mostrar para vocês, ó. Ele, não que isso seja uma desvantagem, tá? Mas é uma coisa que você precisa, né, se precaver. Ele usa essa pilha aqui, ó, que eu procurei uma pilha CR2. E aí eu procurei essa pilha, você encontra ela em lojas mais especializadas de produtos eletrônicos, tá bom? Então não dá para saber quanto da pilha a gente gastou. Até aqui ela tá muito boa, né? Não apresentou nenhuma falha nem nada. Mas como não é uma pilha muito fácil de encontrar, eu sugiro você ter uma pilha dessa reserva aí no seu material, tá? Você encontra ela em lojas de produtos eletrônicos ou pela internet, tá? E aí você carrega ela junto com o seu material para, se porventura no campo a pilha acabar, você não ser pego de surpresa, né, e ficar sem poder utilizar o aparelho, tá? Só essa observação aí, belezinha? Então, feito isso, já estou aqui com as anotações. E aí o próximo passo agora é eu fazer uma análise estatística para ver se estatisticamente essas medições com os aparelhos se estão compatíveis com a realidade ou se tem alguma diferença significativa estatisticamente, beleza? Mas até agora, tanto o rangefinder quanto o Hageloff são muito bons para ser utilizados aí nos seus inventários. É isso aí. Vamos agora para a segunda parte aqui do teste, né, com esses ipsômetros. Vocês acabaram de ver aí esse teste de campo com essas impressões, como que se usa, né, as vantagens e desvantagens aí de cada um e tudo mais, tá? Mas eu resolvi também fazer aqui como que um teste estatístico para saber se os resultados, se essas medições desses aparelhos estão de acordo com a realidade, né? Vocês viram lá que eu fiz a medição para cada uma das árvores derrubadas, eu medi a altura real com a trena, né? E eu também anotei a medição feita com o aparelho, né? Os dois ipsômetros, né? E a intenção agora aqui é fazer um teste, uma análise de variância, né? Que é um teste estatístico, para saber se esses resultados são estatisticamente iguais ou se existe diferença estatística entre eles, né? Ou seja, eu vou fazer um teste aqui para vocês verem que, de acordo com a medida real, se estatisticamente esses resultados dos aparelhos forem iguais, a gente pode utilizar eles em campo, né, sem medo. Por outro lado, se der aí uma diferença estatística, significa dizer que esses aparelhos eles têm aí como que uma variação de acordo com a realidade, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer esse teste para vocês verem e tudo mais, e se deu, qual foi o resultado, o que deu, o que não deu, tá? Então vamos lá. Tá bom? Então olha só, aqui já tem os dados, ó, eu fiz num total de 9 árvores, tá? Então aqui também a intenção não é fazer uma tese de doutorado, então eu usei aqui dados de 9 árvores. Para cada uma das árvores, olha só, tem aqui a medida da trena, da altura da trena, a altura conforme deu lá no ipsômetro rangefinder e também no ipsômetro Hageloff, tá? E aqui embaixo, olha só, eu tenho as médias da trena, deu 17,62, a do rangefinder deu 17,84 e do Hageloff deu 18,02. Vou até fazer aqui, ó, a média do rangefinder em relação aos dados reais, deu 23 centímetros de circunferência de altura na média, deu 23 centímetros de diferença, e o Hageloff deu 41 centímetros de diferença, né? Então o rangefinder ele deu um pouco mais preciso em relação aos dados reais, né? Mas vamos ver também agora aqui se estatisticamente são iguais ou se existe diferença estatística entre esses dados, tá? Então vamos lá, vou vir aqui em dados, análise de dados, aqui ó, a nova para quem não sabe é análise de variância, tá? Fator único, vou vir aqui em OK. Intervalo de entrada, vou selecionar aqui os dados, tá?
os dados das medições, agrupado por colunas, rótulos na primeira linha, intervalo de saída, vou até já marcar aqui, ó. Eu quero que os dados apareçam a partir daqui. Ok. Tá bom, gente? Então, olha só. Para a gente entender a análise de variância, ele tem diversos parâmetros estatísticos, tá? Soma, média, variância para cada um dessas medições, né, desses tratamentos. Mas para a gente entender aqui se esses ipsômetros aí passaram no teste ou não, a gente vai analisar esses dois parâmetros aqui, ó, F e F crítico, tá? Vou até deixar eles destacados aqui em amarelo, tá bom? Num teste de análise de variância, se o F for menor do que o F crítico, então pode-se dizer que não existe diferença significativa entre os tratamentos. Se o F for maior que o F crítico, maior ou igual ao F crítico, então existe diferença. Então, olha só, o F aqui, ó, deu 0,05, enquanto o F crítico deu 3,4. Ou seja, esses dois aparelhos que eu usei, existem sim diferenças de campo, né, na hora em relação à medição real. Às vezes ele tem ali uma diferença para mais, às vezes tem uma diferença para menos, tá? Mas estatisticamente essas diferenças elas se igualam entre si, ou seja, por mais que na hora de você fazer a medição de altura, pelo menos com esses aparelhos que eu testei, com esses dados, com essa quantidade de árvores, tá? Por mais que possa haver alguma diferença para mais ou para menos, mas nesse teste aqui que eu fiz, eu cheguei a essa conclusão de que eles são estatisticamente iguais, tá? Portanto, eles estão estatisticamente de acordo com a realidade aí da altura das árvores, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido aí sobre a utilização desses aparelhos, sobre o grau de eficácia, tá? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Se você chegou até aqui, eu acredito então que é porque esse vídeo, esse conteúdo seja aí do seu interesse, tá? Então eu vou te pedir para você aí clicar em se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Para que você sempre seja avisado de quando esse tipo de conteúdo chegar até você e você ficar por dentro de tudo que acontece, para você aprender melhor sobre inventários florestais e para você faturar mais e melhor com isso, tá bom? E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu próprio WhatsApp, para caso você tenha interesse em adquirir esse produto, tá? Esse ipsômetro Rangefinder, porque não sou eu que vendo, eu estou fazendo esse vídeo aqui só para demonstrar aqui para vocês como que ele funciona e tudo mais, tá? Mas caso você tenha interesse, eu te redireciono para a pessoa que seja a responsável aí por fazer essas vendas desse produto, tá ok? Então, mais uma vez, obrigado, se inscreve, clica em curtir e tudo mais, tá bom? Isso é muito importante, obrigado mesmo, desde já, e espero que vocês tenham gostado. Valeu!